Ao redor do mundo sempre existem incontáveis lugares para se pedalar, mas alguns obstáculos como serras, estradas e montanhas sempre fazem parte do desejo de superação da grande maioria dos ciclistas. Algumas dessas subidas são chamadas de subidas clássicas, outras de subidas impossíveis, mas o fato é que pedalar morro acima sempre revela um desejo interno de realização que somente um ciclista comprometido sabe do que se trata. Mas e você? Qual a pior subida ou a melhor subida que você já fez até hoje? Qual a mais difícil? Nesse vídeo nós vamos conferir algumas das subidas mais difíceis e mais desejadas por ciclistas do mundo inteiro. São subidas consideradas não apenas mais difíceis, mas algumas delas inclusive são classificadas como as mais perigosas do planeta. Bora conferir tudo isso no vídeo de hoje. E a primeira subida chama-se Death Valley, ou em português, Vale da Morte. O lema dessa subida é uma janela para os portões do inferno. Ela está localizada nos Estados Unidos, possui uma distância de aproximadamente 65 km, com uma inclinação máxima de 13% e uma altimetria acumulada de 1.785 metros. O seu principal indicativo de perigo é o calor excessivo e até mesmo o risco de morte. O Vale da Morte geralmente não é conhecido como o melhor lugar para se pedalar. Com temperaturas que no verão pode chegar até 49 graus, a localidade tem referência com nomes como Montanha Funerária, Campo de Golfo do Diabo e Pico da Cova. E por incrível que pareça, é provável que todo esse perigo seja o que desperta tanto interesse em ciclistas se desafiarem em um lugar como esse. O percurso começa com menos 85 metros abaixo do nível do mar. Nos primeiros 25 km de pedalada, o caminho é quase plano, de modo que nos próximos 30 km de asfalto sobem próximo aí a 4% de inclinação. Não chega a ser aí algo tão pesado, mas no último quilômetro a estrada chega a 13% de inclinação, terminando num pequeno estacionamento com uma vista para o vale. Nessa subida, o grande desafio não está apenas no percurso em si, já que a distância e a altimetria pode ser algo até bastante comum para a grande maioria dos ciclistas mais experientes. No entanto, vale ressaltar aqui todos os perigos relacionados a estações climáticas, como por exemplo a questão do calor excessivo, que é muito comum nesse lugar. E é justamente aí que está o grande perigo desse percurso, exigindo muito do seu preparo físico para suportar todo esse calor, mas inclusive o seu preparo emocional. É uma subida que certamente vai te dar toda aquela realização de ter enfrentado as dificuldades, as adversidades que a estrada se propõe e que provavelmente vai te dar a satisfação de tê-la vencida. Mas será que você teria coragem de encarar todas essas adversidades? A próxima subida é a subida de Kahardang, tendo como seu lema principal Sonho de Pedal no Himalaia. Ela está localizada na Índia, tem uma distância aproximada de 39 km, inclinação máxima entre 5% e 10% e a sua altimetria acumulada é de 1.859 metros. A indicação de perigo fica por conta de doenças de altitude e motoristas de caminhões militares. Aclamada por muito tempo como a estrada trafegável mais alta do mundo, a subida Kahardang faz parte da lista de desejos de muitos ciclistas que estão em busca de aventura. Partindo da cidade de Leh, são aproximadamente 39 km com 5% de inclinação em estrada totalmente de terra. Já nos últimos 15 km, a estrada fica com condições ainda mais extremas, com pedras grandes e soltas. E devido à proximidade entre as fronteiras com o Paquistão e a China, muitos caminhões militares trafegam naquela região, sendo esse um dos principais perigos aos ciclistas. Assim também como uma doença conhecida como o mal da montanha, que normalmente se dá em virtude do ar ser muito rarefeito, e isso atinge principalmente pessoas desacostumadas com esse tipo de condição, a partir de 2.400 metros de altitude. Ou seja, aqui é mais uma prova que não basta você estar pronto fisicamente para encarar essas subidas. Você precisa de estratégia para não dar de cara com nenhuma dessas ocasiões, e principalmente para se livrar da tal doença mal da montanha. Próxima subida, Passo dello Stelvio,
também conhecida carinhosamente como a Subida dos Masoquistas. Está localizada na Itália com 24,3 km de distância, inclinação máxima de 14% e uma altimetria acumulada em torno de 1.800 metros. E o principal perigo encontrado nessa subida é a tortura psicológica. A boa notícia é que no topo você tem uma vista simplesmente alucinante, totalmente fora do comum. Isso é um dos motivos que acaba despertando o desejo e a vontade de ciclistas do mundo inteiro se desafiarem nessa subida. Além disso, devido à alta elevação, a estrada só fica aberta no verão e, dependendo da época, é possível inclusive encontrar gelo nas paredes laterais. E durante o percurso de 24 km de extensão, a subida conta com 48 curvas em meio a muitas pedras em uma estrada de asfalto. Certa vez, Fausto Coppi, que é conhecido como o campeão dos campeões, disse a seguinte frase logo após encarar esse percurso, abre aspas, pensei que ia morrer na subida, e à medida que você pedala morro acima, a sensação só piora. Isso porque as 48 curvas muito bem distribuídas ao longo da subida faz com que você precise ter realmente o seu psicológico muito bem preparado. Como é que está o seu psicológico? Você encararia essa subida? Próxima subida, Hard Knot Pass, conhecida como a subida para as almas resistentes. Localizada no Reino Unido, ela conta com uma distância de 2,6 km e uma altimetria acumulada de pouco mais de 400 metros. Aparentemente, uma subida tranquila. Se não fosse pelo fato de que ela tem uma inclinação de 33%. O fato é que essa subida é aclamada como uma das subidas mais íngremes do país. E não é para menos, né? 33% de inclinação é de doer até ao pensamento. Logo no início, a subida apresenta uma rampa que obriga o ciclista a andar o mais reduzido possível nas marchas, seguindo por curvas fechadas que já arrancam com 30% de inclinação. E se você sobreviver a esse começo, fica tranquilo que você só vai precisar encarar mais 800 metros com 25% de inclinação. E uma das grandes dificuldades é que ela é totalmente aberta. Dessa forma, o ciclista fica exposto a todo tipo de adversidade, principalmente as fortes rajadas de vento que ao longo do percurso o ciclista precisa enfrentar. E como vocês podem ver, trata-se de uma subida pequena, mas incrivelmente difícil, não apenas pelo seu grau de inclinação, mas por todas as adversidades que você vai encontrar durante esse percurso. A próxima subida chama-se Monte Ventoux, muito conhecida por ser uma subida indicada para ciclistas em busca de martírio. Ela está localizada na França, tem uma distância aproximada de 21,8 km e inclinação máxima de 18% e altimetria acumulada de 1.611 metros. Os principais perigos encontrados é o vento forte e o calor excessivo. Na França, ela é conhecida como uma das subidas mais clássicas e temidas do país. A subida possui estrada asfaltada com inclinação constante de 10%. Aqui fica claro que talvez a inclinação nem seja o grande problema para os ciclistas. No entanto, acontece que cada metro de altitude o ambiente vai ficando sem vegetação, e isso deixa o ciclista cada vez mais exposto às influências dos ventos fortes e às variações que o mesmo oferece. Condição como essa, inclusive, já foi a causa principal de acidente trágico, como até mesmo casos de morte. As curvas, o visual, o local e a altitude em si fazem com que ela seja realmente uma subida desafiadora e é um grande desafio àqueles ciclistas que conseguem concluir todo o percurso. Mas aí fica a grande pergunta: você está preparado psicologicamente e fisicamente para encarar essa subida? Próxima subida é o Passo Internacional Los Libertadores, muito conhecida como uma vista linda de morrer. Está localizada entre o Chile e a Argentina, possui uma distância aproximada de 25 km e com inclinação máxima de 14%. Já a sua altimetria acumulada é de 1.800 metros. Os perigos encontrados nessa subida fica por conta da altitude, que é bastante considerável, e o frio excessivo. O caminho inicia a partir da cidade de Los Andes, no Chile, e é um caracol perfeito, formado por inúmeros switchbacks até alcançar a altitude de 3.800 metros. Nas primeiras 29 curvas você tem um acúmulo de subida que podem variar de 600 metros até 2.800 metros em relação ao nível do mar. Em seguida você ainda tem mais 5 km até chegar próximo da divisa da imigração chilena. Depois disso são mais 2 km pela estrada antiga até atingir o cume da montanha.
E o pico, que é bastante difícil de alcançar, principalmente em virtude da própria altimetria. Aqui nós vemos novamente um possível caso onde o ciclista precisa ter cuidado com aquele famoso mal da montanha. Além disso, uma quantidade significativa de pedras soltas e uma inclinação de 10% tornam tudo ainda mais difícil. O vento também é outro elemento super desafiador, mas chegando lá no topo, a recompensa é uma vista simplesmente inigualável do pico mais alto da América do Sul. E por fim, a última subida aqui da nossa lista, e não poderia ficar de fora, Serra do Rio do Rastro, conhecida como a estrada mais linda do mundo. A Serra do Rio do Rastro está localizada em Santa Catarina, com uma extensão aproximada de 18 km, inclinação que pode chegar até 14% e a sua altimetria acumulada é de aproximadamente 1.200 metros. A Serra do Rio do Rastro é um percurso desafiador que desperta desejo em ciclistas no mundo inteiro. A subida conta com uma estrada que nos primeiros quilômetros você enfrenta uma inclinação média de 7 a no máximo 10%. Porém, vale lembrar que a partir dos últimos quilômetros a inclinação pode mudar de forma até repentina, podendo chegar a 14% de inclinação. Podendo ser que o ciclista tenha que enfrentar ventos fortes, chuva ou simplesmente uma neblina extremamente fechada. E lembrando que o movimento para outros veículos como automóveis e até grandes caminhões também estão sempre presentes na serra, e o ciclista precisa tomar cuidado com isso também. Mas para aqueles que conseguem chegar ao topo vale muito a pena. A vista é incrível e a serra é realmente recompensadora no visual. Para esse percurso temos vídeos aqui no canal onde mostramos diversas imagens da Serra do Rio do Rastro. Inclusive temos até mesmo um tutorial para você que quer subir pela primeira vez. Vale a pena conferir também. Galera, outra dica muito importante aqui da Serra do Rio do Rastro. A gente sai lá debaixo do Guatá, hoje na verdade saiu, né? Com o sol. Olha a neblina hoje aí. Opa, vamos que vamos. Olha a neblina. Fechado. Olha lá, mal dá pra enxergar ali a turma vindo, ó. Então, a dica é a seguinte: uma mochilinha, um corta-vento, uma roupa seca, né, pra você trocar lá em cima, pra descer. Que na descida, sem o sol aqui e com essa neblininha, a temperatura desce bastante. Então é importante que tenha essa carta na manga, né? Bom, e essas foram algumas das subidas mais difíceis pelo mundo inteiro. Mas agora eu gostaria de saber qual dessas você encararia. Qual desses lugares você estaria disposto a se desafiar? E fala também qual é o lugar que você conhece que vale a pena entrar nessa lista. Ou aquele que está nos seus planos. Qual lugar desses que você sabe que é muito desafiador, que valeria a pena ir até lá e nós não mencionamos aqui. Quem sabe rola uma segunda parte, a parte 2 desse vídeo, com outras subidas também. Vale lembrar que a pesquisa e inspiração para esse vídeo foi retirada do blog Bikers Rio Prado, que tem o link aqui na descrição, e meu muito obrigado para eles. Agradeço também a você que ficou até o final do vídeo. Agora, se você gostou desse vídeo, se você curtiu o conteúdo, ajuda deixando o seu like. Isso contribui demais aqui para o nosso trabalho e é a forma de você retribuir aqui por tudo aquilo que a gente costuma trazer aqui com muita qualidade para você, fechado? Bom, e antes de sair do vídeo, confere a sua inscrição aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu, tchau, tchau!